Oração pelos idosos. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meus companheiros, minhas companheiras diários de oração. Que alegria estar contigo aqui novamente para juntos buscarmos ao nosso Deus. É uma alegria enorme poder compartilhar desse momento de intimidade com Deus, desse momento de clamor, súplicas, desse momento de intercessão, de ações de graças, desse momento de adoração junto contigo. É uma alegria para mim, uma honra participar do seu momento devocional. Seja manhãs ou noites, quando divulgamos todos os dias um novo vídeo de oração, ou seja no momento que você reservar para ter o seu a sós com Deus. Quero te encorajar a não desistir desse hábito, mas crescer na oração, na busca pelo Espírito Santo, em ouvir a voz de Deus, em caminhar com Jesus, também na leitura da palavra. Utilize para isso o aplicativo da Bíblia JFA Offline, o maior aplicativo de Bíblia digital do Brasil. Além dos textos bíblicos em mais de 90 versões, 40 idiomas, você vai poder também desfrutar de planos de leitura, palavras, meditações, conteúdos de qualidade que temos desenvolvido ou trazido, publicado em parceria com editoras, sociedades bíblicas, com um conjunto de organizações que produzem materiais de altíssima qualidade para ajudar a edificar a sua fé. Então, além de orar aqui comigo, usufrua também desses materiais que estão aí à sua disposição. E todos os dias estaremos aqui para orar juntos ao nosso Deus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas acessem as bênçãos que Deus tem te proporcionado aqui nesses momentos. Quero convidá-la para juntos orarmos ao Senhor agora pelos idosos, aqueles que já viveram bastante tempo, aqueles que já viram muita coisa, aqueles que têm experiência e como marca as cãs, como diz a Bíblia, os cabelos brancos, aqueles que deram origem a famílias inteiras, ajudaram a construir o nosso país, as nossas igrejas, as empresas onde trabalhamos, aqueles que deveriam ser honrados, tomar os primeiros assentos, ter todo o olhar de cuidado, de amparo e toda a acolhida das famílias, das denominações, do povo de Deus, da sociedade, mas que infelizmente muitas vezes não é o que vemos. Ao contrário, os idosos muitas vezes são alvos, são vítimas de abandono, de descaso, de desprezo. Para muitos eles são um peso, uma atrapalhação, um enfado, um fardo, um problemão. Mas para aqueles que entendem o valor de uma caminhada, de uma vida, o valor da obra de Deus ao longo dos anos na vida de um servo e da serva dele, a honra, o princípio da honra, para aqueles que, à luz da palavra de Deus, têm compreendido essas coisas, os velhos, os idosos, deveriam ser honrados, ser tratados com toda a deferência, com todo o carinho, com todo o cuidado e, inclusive, serem nomes presentes em nossas listas e motivos de oração. Então, hoje nós vamos orar por eles, para que Deus continue fortalecendo, trazendo ânimo, vigor nessa etapa tão incrível da vida e que a colheita deles seja de bênção e honra e não ao contrário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do Salmo 71, na voz do pastor Cornélio Augusto. Salmo 71. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar.
Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Senhor Deus, nós trazemos diante de Ti esse grande motivo de oração. Oramos com o nosso coração aqui quebrantado e cheio de amor e gratidão a Ti pela vida dos idosos, daqueles que já têm uma idade avançada, Senhor, daqueles que oram aqui conosco diariamente e que já têm lá bastante tempo de caminhada. Oramos, ó Deus, para que o Senhor guarde, ampare, fortaleça, dê saúde, dê graça, dê vigor, dê paz, dê ânimo, dê refrigério. Traz, ó Deus, mimos, carinhos, presentes, aceitação, honra dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos cônjuges, dos familiares distantes, dos de perto e dos de longe, dos vizinhos. Também, Senhor, oramos para que esses idosos que oram conosco e aqueles pelos quais nós oramos sejam amparados, ó Deus, pela nossa sociedade, nos lugares onde eles estão. Deus, que eles não sejam vítimas de maus tratos, abandono, e porque talvez já não sejam mais tão produtivos pelas enfermidades, pelos muitos anos de vida, pelos pesos dos anos sobre o seu corpo físico, que eles por isso não sejam, Senhor, escanteados,
menosprezados, xingados, maltratados, por vezes, ó Deus, sendo rotulados como atrapalhação, pessoas, familiares, ó Deus, que sem ter a mínima noção do que a Tua palavra fala dessa época da vida, ou por conta de dureza dos corações, tem estes como alguém que é uma atrapalhação na vida. Tira esse pensamento equivocado, maligno até, Senhor. Também os pensamentos, ó Deus, de que eles não são mais importantes, eles são um peso, Senhor, para sustentar, para servir, atrapalham a caminhada, impedem a liberdade, a privacidade, porque às vezes muitos filhos têm que conviver com os viúvos, os pais, os avós, e isso, Senhor, acaba sendo um problemão na compreensão equivocada de muita gente. Então, Senhor, nós oramos contra isso também, para que o Senhor mude a mentalidade de filhos, de filhas, de familiares, de genros, noras, de netos, Pai, para que os idosos sejam amparados, acolhidos, sejam servidos com amor, com consideração, com carinho, com respeito, sejam abençoados diariamente pelas linguagens de amor, Senhor, através do serviço, através dos mimos, da atenção. Aqueles, ó Deus, que já não falam mais coisa com coisa, aqueles que são muito enfermos, aqueles que dormem quase que o tempo todo, aqueles que já não se locomovem direitinho porque já têm seus problemas de saúde acumulados, aqueles, ó Deus, que não são mais produtivos economicamente falando, financeiramente falando, aqueles que despendem gastos com convênios médicos, com medicações, que eles não sejam tidos como problema. Pelo contrário, Senhor, que haja no coração daqueles que os amparam, cuidam deles, haja o sentimento de que é uma bênção, é uma honra poder cuidar dos idosos na sua velhice. Haja, Senhor, a compreensão de que nós também chegaremos lá. Haja, Senhor, o teu livramento, a tua bênção, haja habitação forte, segura, aconchegante para os idosos. Livra-os, ó Deus, de toda impiedade, de toda injustiça. Senhor, que eles sejam renovados na sua esperança. Eles que muitas vezes têm te servido desde as suas mocidades, ó Deus, eles que têm sido sustentados por Ti, como diz a Tua palavra, nós sabemos que o Senhor não os desamparará nesse tempo da vida. Então, Deus, que eles tenham seus corações aquecidos, ó Deus, pelo amor, pelo serviço, pelo cuidado de familiares, da sociedade, da igreja, do lugar onde eles estão. Senhor, que da boca dos idosos saia louvor e não tristeza, mágoa, e que também o Senhor os cure na sua velhice, das feridas de alma, das suas tristezas, que eles vejam, Senhor, todo o bem do Senhor sobre as suas famílias e gerações, que eles colham, Senhor, colheitas de bênção, fruto daquilo que semearam numa caminhada contigo, que a boca deles, como disse o salmista, se encha de louvor da tua glória todos os dias. Deus, a gente sabe que o Senhor não vai os desamparar, os rejeitar, que os inimigos deles, ó Deus, estão sendo todos vencidos, em que em muitos deles, ó Deus, o Senhor já tem aperfeiçoado a tua boa obra de uma maneira tal que eles têm a sua estatura, Senhor, que eles têm a medida completa da sua estatura. Obrigado, ó Deus, pela maturidade, pela experiência, pelo entendimento, pelas histórias, pelos livramentos, porque o Senhor os guardou até aqui. Então, Senhor, se apressa nesse momento em livrar aquele que está sendo vítima de maltrato, abandono. Desperta pessoas, ó Deus. Levanta, Senhor, familiares. Levanta, Senhor, socorro, misericórdia, para que ampare, anime, abençoe aos idosos, sendo familiares nossos ou não. Oramos, ó Deus, pelos idosos das nossas igrejas, dos nossos condomínios, das nossas empresas, das nossas vizinhanças, das nossas famílias, do nosso entorno. Senhor, aqueles que precisam e podem ser servidos por nós, amados, abençoados, dá-nos palavras de amor, de carinho, de honra, de confirmação, de bênção, Senhor, na vida desses homens e mulheres, desses veteranos, desses homens e mulheres honrados, que já caminharam tanto tempo, Senhor, que já viram tanta coisa, que já aprenderam tanto de Ti, que já presenciaram as Tuas maravilhas, e que hoje, Senhor, quando chegam os cabelos brancos, quando chegam as enfermidades, a fraqueza, que eles não sejam desamparados, mas que as novas gerações, Senhor, os suportem com carinho, com
com toda a alegria, se sentindo privilegiados, ó Deus, de amarem, de visitarem, de presentearem, de trazerem palavras de afirmação, de prestigiarem aqueles que já caminharam, Senhor, e que estão perto, próximos, ó Deus, do encontro contigo, da passagem para a eternidade. Prolonga, Deus, os dias, ó Deus, dessas pessoas, desses idosos, com qualidade, com lucidez. Traz, ó Deus, escape na saúde, no sustento, naquilo que eles veem e sentem todos os dias. Deus, que a tua misericórdia seja sobre os idosos da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro. Que haja, Senhor, o teu favor farto, amplo, irrestrito. E se há idosos, ó Deus, que mesmo tendo passado uma vida inteira, ainda não tiveram uma experiência contigo, ainda não te aceitaram como seu único e suficiente Salvador, ó Jesus, se há idosos que ainda te rejeitam por ignorância, por desconhecimento, por não terem sido expostos, ó Deus, a uma pregação honesta, simples, clara, verdadeira do teu evangelho, que esse dia chegue hoje para cada um deles, o dia da salvação, para que te conheçam, para que te temam e para que tomem uma decisão por ti e possam, Senhor, quando chegar o momento final da sua existência, inaugurar uma nova vida na eternidade com o Senhor. Dá-lhes, ó Deus, clareza da tua palavra, dá-lhes entendimento das coisas celestiais. Levanta pessoas que falem do teu amor para com eles, que não desanimem, mas que persistam e com graça, Senhor, anunciem a tua salvação. Oramos também pelas reconciliações que precisam ser feitas. Oramos, Senhor, pela paz que precisa haver. Oramos, ó Deus, pela saúde que precisa vir. Oramos pelos escapes e livramentos que o Senhor pode propiciar para cada um deles. Oramos, ó Deus, pelos idosos ricos e os idosos pobres, aqueles que estão cercados de familiares e aqueles que se sentem solitários, em lares, ó Deus, em asilos, abandonados. Tem misericórdia, Senhor, que o final da vida não seja para eles, ó Deus, um motivo de desgraça, mas de bênção, não seja um motivo de perturbação, mas de vitória, de conquista, de colheita. Senhor, oramos pelos idosos nesse momento e clamamos o teu favor, a tua misericórdia, a tua bênção sobre cada um deles, sobre cada uma delas e aquelas que oram conosco aqui, que nos conhecem, que nos acompanham. Reveste-os da tua presença, visita-os, Senhor, renova as forças deles como da águia, Senhor, para que corram e não se cansem, caminhem e não se fatiguem, renovem as suas forças e a sua esperança em ti todos os dias da vida deles, Pai. Te agradecemos por cada um, por cada uma pessoa com idade avançada que ora conosco e aqueles que convivem conosco e aqueles, ó Deus, por quem nós estamos orando agora. Levamos isso diante do teu altar com toda alegria e gratidão, em nome de Jesus, Senhor. E oramos também, Deus, pelos muitos motivos de oração deixados aqui no nosso chat, no nosso comentário, Senhor, nos nossos vídeos. Recolhe cada um. Olha, Senhor, para os idosos por quem as pessoas têm pedido oração, pelos enfermos, pelos, ó Deus, que têm questões relacionadas ao sustento, à moradia, as condições, ó Deus, em que estão. Deus, livra-os da pandemia, guarda-os do mal, que haja, Senhor, todo recurso, toda fortaleza do Senhor para cada um deles. Oramos, ó Deus, por aqueles que precisam serem recuperados, fortalecidos, regenerados, restaurados. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão em situações de conflito, de abandono. Tem compaixão, Senhor. E oramos também pelos viciados, pelas muitas causas, pelos casamentos que precisam ser restaurados. Oramos pelas portas de emprego que muitos têm impedido aqui para nós, por aqueles que estão com problema no emocional, na alma, depressão, angústia, síndrome do pânico, medo. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm sido vítima de qualquer tipo de opressão ou crime. Deus, tem misericórdia. Clamamos em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Quero mais uma vez te convidar a refletir, a meditar, a avaliar como é que você tem agido em relação aos idosos que te cercam, sejam familiares ou não. Peço que você reflita um pouquinho, vasculhe o seu coração, aplique essa oração, esse texto que lemos aos seus caminhos, para que você possa mudar a sua postura. E também, se você é um idoso, uma idosa e tem acompanhado conosco essas orações, reflita como tem sido a sua comunhão com Deus. Leve diante dele aquilo que você precisa.
E se houver algum vigor, alguma condição, eu creio que há, que você possa servir a Deus com a sua experiência, com tudo aquilo que você já viu e viveu. Sugerimos mais passagens bíblicas sobre esse tema. Invista tempo na palavra de Deus, fortalecendo a sua compreensão nesse assunto, no campo da velhice, da melhor idade, daqueles que são idosos, idosas, como você pode tratá-los, abençoá-los, servi-los ou ser servido e servida por eles. E se você é idoso ou idosa, invista tempo, se você tem bastante tempo, na compreensão, na leitura da palavra de Deus. E para tanto, siga agora com mais textos sobre esse tema. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho,
e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.